Considerando condições normais de saúde, tudo acontece dentro de nós de forma comandada, controlada, ordenada, sincronizada. Existe uma harmonia entre os sistemas. Essa harmonia se deve a um certo comando feito por dois sistemas: o sistema endócrino, a partir da ação dos hormônios, e o sistema nervoso, a partir dos impulsos nervosos. Eu vou chamar de sistemas integradores. O sistema endócrino, juntamente com o nervoso, os dois integram o nosso organismo como um todo, comandando, controlando, coordenando, sincronizando, realizando uma certa harmonia dentro de nosso organismo com todos os sistemas. Ou seja, existe alguém comandando alguém, sistema controlando o sistema. Eu chamarei de sistemas integradores, porque integram o nosso organismo como um todo. Hoje nós iniciaremos o estudo do tecido nervoso, que resultará na compreensão do sistema nervoso, ok? Então, finalizando a histologia, a partir do estudo do epitelial, do conjuntivo, do muscular, chegamos então ao tecido nervoso para que possamos realizar a introdução do sistema nervoso, tá? E o sistema nervoso é um sistema de integração juntamente com o sistema endócrino. Aí você fala, mas Daltro, qual a diferença dos dois? Para que dois? Se os dois comandam, controlam, coordenam, sincronizam, eles realizam essa integração de forma diferente, um complementa o outro. No futuro, nós veremos sistema endócrino, a partir da ação dos hormônios. O sistema endócrino leva um certo tempo para que ele possa reagir, produzir o hormônio e jogar na corrente sanguínea. O efeito dele é um efeito lento, comparado com os impulsos nervosos provenientes do tecido e sistema nervoso, que tem um efeito rápido, um efeito imediato, em média 1 milésimo de segundo. Os hormônios, a vantagem dessa substância, que ao ser jogada na corrente sanguínea, ela dura, tem um efeito prolongado, de dias, semanas ou até mesmo meses. Já os impulsos nervosos têm efeito passageiro, dura também em média 1 milésimo de segundo. Então, comparando os dois sistemas integradores que integram o nosso organismo como um todo, o sistema endócrino tem efeito lento, o nervoso, em comparação, tem um efeito imediato, um efeito rápido a partir da formação de impulsos nervosos. Já o sistema endócrino, com seus hormônios, tem um efeito prolongado, um efeito duradouro, enquanto o nervoso tem um efeito passageiro, já que os impulsos duram, em média, 1 milésimo de segundo. O sistema nervoso é composto pelo tecido nervoso, objeto de estudo dessa aula de hoje, tá? Origem dele ectodérmica, é proveniente da ectoderma. Última vez, sua última chance de revisar a origem dos tecidos. Epitelial, lembra? As 3 origens. Ele pode ser proveniente da endoderma, da ectoderma e da mesoderma. Ele tem uma origem embrionária variada, dependendo da região do organismo que você analisa. Já o conjuntivo, juntamente com o muscular, a origem é única. Os dois são provenientes da mesoderma. Tem origem mesodérmica. O nervoso tem origem na ectoderma, origem ectodérmica, ok? Função, já que é um sistema integrador, ele comanda, controla, coordena, sincroniza, harmoniza o nosso organismo como um todo. Já que o nosso objetivo hoje é o estudo do tecido, vamos lá, tecido não é um conjunto de células. Obviamente, tecido nervoso é um conjunto de células nervosas. Pergunta, qual a célula nervosa mais famosa, mais comum que você conhece? Você fala, neurônios. Pois é, mas não são as únicas células. Existem várias outras células nervosas que, juntamente com os neurônios, compõem o tecido e, obviamente, o sistema nervoso. Entenda, os neurônios em nosso organismo não se encontram embaralhados, misturados uns aos outros. No geral, vou mostrar a diferença para você, existe uma espécie de massa, vamos dizer assim, uma geleia, onde ficam mergulhados os neurônios. Essa geleia, essa massa, envolve os neurônios, protegendo os neurônios, envolvendo os neurônios, apoiando, sustentando os neurônios. Essa massa é formada por outras células nervosas, que nós chamamos de gliócitos, ou células da glia. Então, as células nervosas principais, além de neurônios, são os gliócitos, também chamados células da glia. É fácil perceber, de acordo com a figura, que os neurônios são esses amarelados, alongados, né? As demais células, a marrom, a verdinha, até mesmo a azulzinha, são os gliócitos ou células da glia que nós encontramos entre os neurônios. É interessante que você entenda que quem processa informações, memória, inteligência, são apenas os neurônios. Essas outras células, gliócitos, gliocitos, células da glia,
que ficam entre os neurônios, não processam memória, não armazenam inteligência, não processam informações. Essas células que ficam entre os neurônios, elas podem auxiliar na condução dos impulsos nervosos. Quem processa o impulso, quem forma o impulso, são os neurônios. Ora, essas outras células entre os neurônios, que são os gliócitos, elas podem auxiliar, e vão auxiliar algumas delas, na condução dos impulsos nervosos. Elas podem auxiliar, mas não processam informações e não processam impulsos nervosos. Além disso, como ficam entre os neurônios, repetindo a ideia, preenchimento, apoio, proteção, sustentação e até mesmo nutrição. Algumas dessas células nutrem os neurônios, levam nutrientes aos neurônios, tá? Eu vou começar por elas. Esses gliócitos ou células da glia são divididos em dois grupos. Existem as glias menores e as glias maiores. Pequena, micro, grande, macro, não é isso? São as chamadas micróglias e macróglias. As micróglias são as glias pequenas. Essas glias pequenas, na verdade, atuam como se fossem células de defesa. Elas atuam protegendo o tecido e sistema nervoso. Essas micróglias atuam como alguém que você já ouviu falar, que são os macrófagos. Lembra de macrófago? Ele realiza fagocitose. Essas micróglias, na verdade, são células de defesa que atuam como se fossem macrófagos no tecido e sistema nervoso. Por esse motivo, um grande detalhe importantíssimo, cuidado com isso, tá? Essas células micróglias, apesar de atuarem no tecido nervoso, a origem delas é mesodérmica e não ectodérmica. Elas atuam como se fossem glóbulos brancos. Isso é o quê? Tecido conjuntivo. Mas pertencem ao tecido nervoso. Mas a origem delas é na parte mais mesenquimal, elas vêm da mesoderma. Há divergências entre autores. Você no vestibular, numa questão bem abrangente, se não tiver resposta melhor, você marca que elas, juntamente com as demais partes do tecido nervoso, tem origem na ectodérmica, porém, na parte ectodérmica, né? Agora, porém, se vier uma questão mais bem elaborada, jogando que nem todo o tecido nervoso, nem todos os componentes têm origem na ectoderma, é verdadeiro, porque essas micróglias, pela ideia geral dos autores da teoria, elas têm origem na mesoderma e não na ectoderma. Por quê? Pois atuam como se fossem glóbulos brancos, realizando a fagocitose de restos do metabolismo, até mesmo de agentes invasores, ok? Então, são as glias pequenas que são as micróglias. As glias grandes, macróglias. Não queira associar palavras, a macróglia com o macrófago, né? O macrófago é a micróglia e não a macróglia. Então, não associe a palavra macro com macro. Está errado. A micróglia é como se fosse um macrófago. As macróglias, que são as grandes, são outras células, tá? São três, na verdade. Os astrócitos, os oligodendrócitos e as células de Schwann. Eu creio que essa última, Schwann, escreve Schwann, né? Se lê Schwann, você conhece ou deveria conhecer. São de grande importância para a gente, ok? Essa primeira, astrócito, por que a palavra astrócito, tá? Porque ela lembra uma estrelinha, astro vem de estrela, ela é toda estrelada, cheia de expansões, tá vendo? Esse aqui, no caso, é o astrócito. Eu vou rever no finalzinho com você algumas ideias legais, tá? Então, esse astrócito é uma célula estrelada, com vários papéis diferentes. O astrócito, além de realizar preenchimento, apoio, proteção, sustentação, é essa célula, astrócito, que realiza a nutrição dos neurônios. Como é feita essa nutrição? Na verdade, o astrócito é como se fosse uma ponte entre a corrente sanguínea e os neurônios. Então, o astrócito retira nutrientes do sangue e encaminha para os neurônios, realizando, portanto, a nutrição dos neurônios. Beleza? Há uma ideia também da regeneração do tecido nervoso. Ué, Dalton, mas neurônios não se dividem. Legal. Neurônios, por teoria, são células indivisíveis. Porém, os gliócitos, ou células da glia, são divisíveis. Eles sofrem divisão, têm capacidade mitótica. A principal que aparece em provas, que tem uma capacidade divisional, são os astrócitos. Então, caso haja uma lesão e acontece uma cicatrização neuronal ali, na verdade, não são neurônios. Essa cicatrização nervosa é feita principalmente pelos astrócitos, já que neurônios, por teoria, são células indivisíveis. Há estudos que mostram hoje que alguns neurônios possuem capacidade divisional. Não é o nosso foco hoje, não é o nosso estudo. Para você que está prestando vestibular, para você que vai prestar vestibular, os neurônios são células, para nós, indivisíveis. São classificados como células permanentes, que crescem com você, desenvolvem junto com você e, se morrer, não são repostos. Eles não voltam mais. Diferentes dos gliócitos, ou células da glia, que possuem algumas delas capacidade mitótica, capacidade divisional.
Perfeito? Então, os astrócitos, entre vários papéis que eles possuem, a mais relevante é a capacidade de nutrir os neurônios. É uma espécie de ponte entre a corrente sanguínea com o neurônio, levando nutrientes aos neurônios. As duas últimas, oligodendrócitos ou células de Schwann, possuem o mesmo papel. Ambas formam alguém que você conhece muito, que é a chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina, mas Dalton, eu lembro em bioquímica que essa bainha de mielina, ela é lipídica, ela é formada de lipídios, um tipo especial de lipídio chamado de esfingolipídio. Pois é, você está correto quanto a essa observação. Só que além da bainha de mielina ser lipídica, ela é composta de células. Podem ser duas células, oligodendrócitos ou Schwann, que são tipos de macróglias. Qual a diferença? A localização. Você fala, mas como assim localização? Onde está o neurônio? Esse neurônio pertence ao SNC ou ao SNP? SNC, Sistema Nervoso Central. SNP, Sistema Nervoso Periférico. Ah, eu não lembro, eu não sei. O Daltinho vai lembrar para você. Passo a passo, o que é o SNC e o que é o SNP. Os oligodendrócitos formam bainhas de mielina em neurônios que se encontram no SNC. Já as células de Schwann formam bainha de mielina em neurônios que se encontram no SNP, no sistema nervoso periférico, que é o mais comum de aparecer em provas para você. Então, perceba de acordo com a figura, tá vendo? Os oligodendrócitos formam uma espécie de capa, que é a bainha de mielina em neurônios que se encontram no SNC. Já a Schwann também forma a bainha de mielina, uma capa em neurônios que ficam no SNP, no sistema nervoso periférico. Perceba que a bainha fica numa região especial do neurônio, que nós veremos agora, tá? Olha só o astrócito, que é uma célula estrelada, unindo o neurônio com a corrente sanguínea, viu que legal? O astrócito retira nutrientes da corrente sanguínea e encaminha até o neurônio. As micróglias bem pequenininhas, protegendo o tecido e o sistema nervoso, e a bainha de mielina formada ou de oligodendrócito ou de células de Schwann. Então, mais uma vez, a diferença está na localização. A bainha de mielina de neurônios que fica no SNC, no sistema nervoso central, ela é formada de composta de oligodendrócitos. Já a bainha de mielina em neurônios que se encontram no SNP, sistema nervoso periférico, ela é formada de células de Schwann. Aí vamos lá, vamos revisar mais uma vez as quatro principais, né? O astrócito, célula estreladinha, olha só que ela está grudada, abraçada com o vasinho sanguíneo, mostrando a ideia para você de encaminhamento, né, de nutrientes da corrente sanguínea para o neurônio. As micróglias, que são células de defesa, bem pequenininhas, cuidado com a origem delas, normalmente é mesoderma em provas para você, apesar do tecido nervoso em geral ter origem ectodérmica, e o oligodendrócito é Schwann formando, tá vendo? Muito fácil de você visualizar, a bainha de mielina. Oligodendrócitos no SNC e Schwann no SNP. A pergunta, onde está a bainha de mielina? Em uma região muito especial dos neurônios, tá vendo? Essa região você conhece. Vamos revisar? Neurônios. Neurônio, chamando a sua atenção, não interessa qual seja ele. Neurônio sempre divide-se em três partes. Ah, mas eu nunca vi esse neurônio, são três partes. Ah, mas está diferente, são três partes. Ah, a localização dele são três partes. Sempre neurônio divide-se em três componentes. Existem tipos de neurônios. Esses componentes podem ser menores, podem ser maiores, não é o nosso objetivo de estudo hoje. Me interessa hoje, primeiro, a composição geral dos neurônios. Neurônios são divididos em três principais componentes. Existe uma região por onde o impulso chega até o neurônio, essas regiões são chamadas de dendritos. Na verdade, dendritos são fibras nervosas, também chamadas neurofibras. Olha o nome, neurofibras. E por essas fibras nervosas ou neurofibras, os impulsos nervosos chegam a uma parte central onde se encontra o núcleo do neurônio, que é o corpo celular. Esse corpo celular, de acordo com o vestibular que você presta, tem várias nomenclaturas diferentes. Corpo celular é a mais fácil das nomenclaturas, é a mais comum. Porém, esse corpo pode ser chamado também de soma ou pericário. Corpo celular ou soma ou pericário. Pericário. Para nós é a mesma coisa. O pericário é o mais raro em provas. O corpo celular é o mais comum. É no corpo que nós temos a memória, a inteligência, o processamento das informações. Sempre no corpo, tá? E essa informação chegando pelo dendrito, após ser processada, ela parte por outra fibra nervosa ou neurofibra, que nós chamamos de axônio.
Quer dizer que o impulso vai chegar pelo dendrito, é processado no corpo celular, onde é armazenada a memória, a inteligência, o processamento das informações, e esses impulsos partem pelo axônio. A região final são as terminações finais do neurônio, ou terminações axônicas, tá? É o final do neurônio. Então, quer dizer que o impulso tem apenas um único sentido. Então, qual seria o sentido da propagação do impulso? Dendrito, corpo, axônio. Sempre o impulso tem a mesma direção. Dendrito, corpo, axônio, dendrito, corpo, axônio. Ah, mas esse neurônio eu nunca vi. Dendrito, corpo, axônio. Ah, tá diferente. Dendrito, corpo, axônio. Ah, pertence ao tânus. Dendrito, corpo, axônio. Não interessa a quem pertence o neurônio e de onde ele vem. O impulso para nós tem sempre a mesma direção, sempre o mesmo sentido. Dendrito, corpo, axônio. DCA. Dendrito, corpo, axônio. Quer dizer que o impulso é unidirecional. Como assim unidirecional? Tem apenas uma direção, dendrito, corpo, axônio. O Daltinho vai mostrar para você o porquê. Beleza? Perceba que o axônio é a região principal onde nós encontramos a bainha de mielina, mas nem todo neurônio tem bainha de mielina. Existem fibras nervosas ou neurofibras que são amielinizadas, ou seja, não possuem bainha de mielina. E tem fibras nervosas mielinizadas que possuem bainha de mielina. Ou seja, nem todo neurônio tem bainha de mielina. Aqueles que não possuem bainha de mielina possuem fibras amielinizadas ou não mielinizadas. Já o neurônio que tem fibras com bainha de mielina é uma fibra mielinizada que tem, portanto, bainha de mielina. Ok? Essa bainha pode ser renovada ou não. Há doenças que levam à degeneração dessa bainha de mielina, são várias. Você conhece várias doenças nervosas, esclerose múltipla, as várias escleroses, Alzheimer e outras aí. ALD, adenoleucodistrofia, que você já inclusive ouviu falar no filme chamado de óleo de Lorenzo, que leva à perda da bainha de mielina. Algumas dessas doenças, essa perda pode ser reversível ou irreversível. Então, quando você encontra em prova que a perda da bainha é sempre irreversível, falso, porque ela é formada de macróglias. Eu comentei que elas podem se dividir, elas têm capacidade divisional. Então, em alguns casos, a perda de bainha ela é reversível, ok? Então, nem todo neurônio tem bainha de mielina. O que não tem, tem uma fibra amielinizada, e o que tem é uma fibra mielinizada. A pergunta, qual que é a grande vantagem da bainha de mielina? A bainha de mielina aumenta a velocidade da condução dos impulsos nervosos em neurônios. Numa questão aberta, vem para cite 2 motivos que justificam o aumento da velocidade da condução do impulso em neurônios com fibras mielinizadas. Você tem 2 justificativas. Ah, eu lembro de uma que o impulso vai pular. Pois é, não arrisque. Primeiro, a bainha não é lipídica, então ela atua como se fosse um isolante elétrico. Isso por si só já aumenta a velocidade da condução dos impulsos nervosos. Além disso, a bainha, o principal fator, torna o impulso saltatório. Então, quando existe bainha de mielina, o impulso é saltatório. Isso por si só também aumenta a velocidade da condução dos impulsos nervosos em neurônios. Você fala, mas eu não entendo por que saltatório aumenta a velocidade. É a ideia do canguru. Você percorre o mesmo espaço num tempo menor. A bainha é isolante elétrico, então tem pontos onde haverá condução de cargas e essa carga vai saltando parte por parte. Quer dizer que eu percorro um espaço maior num tempo menor. Então, sendo saltatório, eu aumento a velocidade da condução dos impulsos nervosos em neurônios. Então, 2 fatores justificam o aumento da velocidade da condução de impulsos nervosos em neurônio mielinizado, que tem fibras com bainha de mielina. A bainha atua como se fosse um isolante elétrico, pois é lipídica, e o impulso é saltatório. Você percorre o mesmo espaço num tempo menor, sendo saltatório. E vou mostrar para você essa diferença de cargas elétricas aí, tá? Quer dizer que os impulsos nervosos, eles transitam entre os neurônios. O impulso sai de um neurônio e passa para outro neurônio, sempre unidirecional. A propagação é sempre a mesma. O impulso vai chegar pelo dendrito, passa pelo corpo e parte pelo axônio. Por que é unidirecional? Sempre a mesma direção. Porque ao sair os impulsos nervosos do axônio de um neurônio, ele passa para o dendrito do outro neurônio. E repete a mesma ideia, dendrito, corpo, axônio. Então, sempre dendrito, corpo, axônio, dendrito, corpo, axônio, dendrito, corpo, axônio, de forma repetida. DCA, DCA, DCA.
Dendrito, corpo axônio, dendrito, corpo axônio. Já enjoou? Então, mais uma vez, dendrito, corpo axônio e dendrito, corpo axônio. Perceba, de acordo com a nossa figura, que existe um local onde o impulso sai de um neurônio e passa para outro neurônio. Essa região nós conhecemos como sinapse. A sinapse, a fenda sináptica, vamos dizer assim, a sinapse é a região onde os neurônios estão se encontrando, o impulso sai de um neurônio e passa para outro neurônio. Ele sai do axônio de um neurônio e passa para o dendrito do outro neurônio. Porém, de acordo com a nossa figura, eu quero fazer uma pergunta para você. De acordo com essa figura, que é a sinapse, verdadeiro ou falso? O impulso nervoso tem natureza elétrica. 3 segundos. Falso. Uai, Dalton, mas impulsos nervosos é eletricidade. Pois é. Perceba, de acordo com a nossa figura, que os neurônios não existe um contato direto entre eles. Não existe uma comunicação direta. Não é possível o impulso ser apenas elétrico. Para que eu leve choque numa tomada, é necessário que eu enfie o dedo na tomada, não é? Para que a corrente possa passar até mim. Eu não vou chegar a 1 metro da tomada e a carga vai pular em mim. O mesmo acontece com os neurônios. Se não houver um contato físico direto entre eles, a carga não tem como ser apenas elétrica. Apesar que, observação, há neurônios que se comunicam sim. Não é comum de prova, não é comum de vestibular. Há questões raras que dizem que neurônios estão em contato direto e, nesse caso, o impulso pode ser elétrico. É uma sinapse elétrica. Raro. Isso acontece muito no coração, tá? Raríssimo vestibular que joga sinapse elétrica. Para que isso aconteça para você, é necessário que venha um desenho mostrando que existe um contato direto entre eles ou que está comunicando para você que há um contato direto entre eles, um contato físico. E a partir desse contato físico, o impulso pode realmente ser apenas elétrico, uma sinapse elétrica. No caso demonstrado em nossa figura, que é o mais comum, perceba que existe a liberação de substâncias químicas na região chamada sinapse. Então, o impulso, na verdade, não é elétrico, o impulso é químico. O impulso é químico. O impulso nervoso tem natureza química. Essa é a verdade para nós, para você que está normalmente realizando provas aí e fazendo vestibular, tá? Por que é químico? Não existe um contato direto entre os neurônios, tá vendo? Não existe um contato direto. Como não tem contato direto, haverá então liberação de substâncias químicas na região chamada sinapse, e a partir dessas substâncias químicas, o impulso sai de um neurônio e passa para outro neurônio. Mas, Dalton, parte do impulso é elétrica, concordo com você. Então, melhorando, o impulso pode ser eletroquímico. Eletroquímico. Parte elétrica, que veremos, e parte química. Então, para nós, no geral, o impulso vai ser químico, porque haverá liberação de substâncias químicas na região chamada sinapse, ou eletroquímico, parte elétrica e parte química. Essas substâncias liberadas na sinapse, elas são chamadas de neurotransmissores, que tem várias nomenclaturas. Eu posso falar neurotransmissores, neurohormônios ou mediadores químicos. Por que neurohormônios? Pois essas substâncias liberadas na sinapse são hormônios. Elas são hormônios, tá? Vários deles. Nós focaremos em 2 principais. Os principais neurotransmissores, neurohormônios ou a palavra mediadores químicos liberados na sinapse seriam a adrenalina e a acetilcolina. Muito comum aparecer para você também aqui a noradrenalina, tá? Então a adrenalina ou noradrenalina aparece muito também. E a acetilcolina são os 2 principais neurotransmissores liberados na sinapse. Então o impulso vai ser químico ou eletroquímico, parte elétrica e parte química. Ok? Vamos lá, então. Quer dizer que essa parte elétrica é o mecanismo que os neurônios realizam, chamado de polarização, despolarização e repolarização. Assunto de uma próxima aula. Certo? Um abraço para você, bom estudo, muito bom estar mais uma vez com você. Curta sua vida, estude bastante, aproveite seu dia a dia. Saudade de vocês. Um grande abraço, beijo do Daltinho mais uma vez. Tudo de bom. Tchau.